e ir por partes é começar com o futebol feminino. Alguns de vocês aqui ficam chateadinhos com o futebol feminino, mas aqui não tem jeito, né? Vestiu a camisa do Bahia, representou a gente traz. E o Bahia contratou 4 jogadoras, rapaz. O Bahia feminino contrata pra caramba. Aí eu pensei que eu tava no OBS, apertei a tecla para mudar aqui e eu não tô no OBS, eu tô no StreamYard, que loucura. E aí o clube noticia, né? Mulheres de Aço. Mais 4 jogadores chegam ao esquadrão. 4 atletas encerram o ciclo de contratação do futebol feminino. A meia Ângela, a volante Jaqueline, as atacantes Letícia e Camille são novidades nas Mulheres de Aço. Uruguaia, meia Ângela Gomes, 21 anos, fez carreira no Nacional do Uruguai, por onde jogou desde 2020 com a camisa do esquadrão. Ela terá a primeira experiência no futebol brasileiro. A outra jogadora é a meia experiente Jaqueline. Ela defendeu o Fortaleza, ela tem 26 anos e jogou 3 temporadas lá pelo Leão do Pici e também teve passagem pelo Atlético do Paraná. A atacante Letícia, 22 anos, destaque no América Mineiro nas 2 últimas temporadas. Ela marcou 16 gols em 21 jogos. Camille se destacou na base do Inter e em 2023 esteve no sub-20 do Corinthians. No time paulista, disputou 10 jogos e marcou 5 gols. Ambas as 4 atletas, têm contrato de 1 ano. Além de ser Camila, ela vai ter um trabalho de base muito bom para poder começar com esse time dessas mulheres, porque elas começam e fazem esse início de uma maneira muito tranquila, pois tem muita gente chegando e muita gente saindo e uma reformulação absurda no seu elenco para trazer o Bahia de volta à Série A1. Ao contrário dos anos que o Igor pegou o time, caiu e depois subiu, o Bahia ele tem um chaveamento, vai ter um chaveamento mais complicado, um campeonato mais forte e vai precisar de elenco, o que faltou nas mãos do próprio Igor. Eu fiquei muito triste com a não renovação da Mike. Eu queria muito que a Flávia Pissarra continuasse e algumas outras jogadoras que estavam por aqui no elenco passado. Acho que o elenco passado ele era até razoável, mas faltava ao elenco passado alguma contundência. O que é que eu quero dizer? Faltava peça de reposição. O elenco feminino do ano passado ele era muito discrepante porque tinha um elenco titular razoável que conseguia competir, mas quando algumas jogadoras se machucavam, quando elas não logravam êxito, esse elenco ele era diminuta, ou seja, faltava. O Bahia, por exemplo, e aí o Antônio Jacques, quando fez futebol feminino comigo, se impressionou negativamente com isso, porque era uma diferença muito grande. Quando o Bahia estava começando a engrenar e perdeu, por exemplo, Mike, a goleira, a nossa goleira reserva foi muito mal. Era a Camila Ferreira, depois veio a Lohana, e ambas não conseguiram dar conta de uma Série A. Falharam muito, pecaram muito e jogaram abaixo do esperado. João, mas e aí, o que é que a gente pode fazer dentro dessas circunstâncias para poder entender o futebol feminino? É o mesmo princípio do futebol masculino. Você tem que contratar com qualidade, você tem que ter uma peça de reposição, no mínimo, para a peça que você tem titular. Se você tem um bom goleiro, você tem que ter um goleiro bom reserva. Se você tem um um zagueiro bom reserva. E por aí sucessivamente. O grande problema hoje, ou pelo menos à época, e que no ano 0, é que o Bahia montou uma equipe razoável e que essa equipe, se ela se mantivesse sem lesão e sem suspensão, e dentre outros, uma equipe que não cairia certamente, ficaria ali entre nono, décimo,
ficaria de boa, não classificaria, mas também não passaria vergonha. O Bahia perdeu jogos que o Bahia não poderia perder. A Lanterna em casa, tomou 3, jogando 5 bolas na trave. Eu não estava lá, mas eu vi o jogo. Real Ariquemes, foi uma rodada, ia ser uma rodada dupla, né? O Bahia masculino jogou às 4, o feminino ia jogar às 18. Então a gente não conseguiu deslocar de um lugar para o outro, montar equipamento para fazer jogo, era impossível. Mas a gente vê, por exemplo, um Bahia que perde para o Lanterna e 3 pontos fizeram a diferença. Eu posso trazer para vocês a tabela da CBF e mostro a vocês que os 3 pontos e pontos daquela competição fizeram toda a diferença. O Bahia perdeu para o Avaí Kinderman, que veio numa arrancada fantástica, e aí a falta de elenco fez com que o Bahia fosse derrotado. E entender que o ano zero do futebol do Grupo City foi um ano até então que entendam de momento era catastrófico, porque sim, meus amigos, querendo os senhores ou não, a tabela e o jeito que o Bahia jogou a Série A1 e como o Bahia se portou na fase A1 foi catastrófico. Catastrófico, tá? O Bahia termina na zona de rebaixamento com um triunfo a menos do que os seus adversários. E isso faz com que a gente pense, ó, e eu vou trazer aqui a tabela do campeonato para vocês entenderem o que eu quero dizer, ó. O Bahia termina em 13º, com 15 pontos, e não conseguindo lograr êxito, com 4 vitórias apenas. O Bahia perdeu para o Real Ariquemes. Se a gente olhar aqui a tabela, o último jogo, o Bahia foi massacrado pelo Corinthians, estivemos lá, e o Bahia, no penúltimo jogo, perde para um Santos da Cristiane, onde o Bahia não jogou nada, ainda o Bahia competiu, mas o Santos era muito superior. Aí, esse jogo aqui, para mim, é o jogo da queda. 4-2 no Avaí Kinderman em casa. Estivemos nesse jogo, eu fiz esse jogo com o Antônio Jacques, onde a gente não jogou absolutamente nada e a gente ficou à mercê dos outros jogos. Tomamos 3 da Inter, 3 da Ferroviária. Esse jogo aqui também, contra o fraco Atlético do Paraná, que caiu, a gente tomou a virada, a gente estava dando 1-0, nossa goleira falhou 2 vezes nesse jogo. Então, são jogos complicados, são jogos onde o Bahia não logra êxito, são jogos onde o Bahia não consegue vencer e fazer as coisas da sua maneira. Eram times mais fracos e que o Bahia apenas tinha que vencer. A gente perdeu 9 pontos para Atlético do Paraná, Avaí Kinderman e Real Ariquemes. Em casa, gente. Real Ariquemes que só ganhou 3 jogos na competição. Harry Kim só ganhou 3 jogos na competição e um deles em cima do Bahia, em Pituaçu. Você consegue entender aonde eu quero chegar? Então a gente não conseguiu montar ano passado um time que desse valia às competições. E aí vem o segundo semestre, essas meninas jogam o Campeonato Baiano e atropelam todo mundo. No primeiro Bavi, ganham de virada no Barradão. No Pituaçu, na final, essas meninas botaram um salto 20 e jogaram de salto alto. E não venceram Vitória. Eram superiores, criaram chances para fazer isso, mas não fizeram. E aí vocês conseguem entender até que ponto a mudança de postura precisava acontecer. E eu ganhei o campeonato invicto. Ótimo, excelente. Mas o Bahia ele vai precisar mudar a sua cabeça para chegar nas outras competições e fazer as coisas diferente do que tem sido feito até agora. É uma conversa que a gente tem que ter e que a gente precisa ter sobre futebol feminino, por mais que você seja o tipo de cara que olha e fala assim, olha, eu odeio futebol feminino, essas mulheres não jogam nada. Eu tenho amigos que falam isso.
Ah, futebol feminino em nada não serve pra coisa nenhuma. Eu falei, mano, massa. Eu tô todo jogo vendo. Eu tô todo jogo lá. Só botar o jogo num lugar legal, Bahia. Pituaçu. Porque aí o Silva pergunta, por que não bota na Fonte Nova? Porque é muito custoso abrir a Fonte Nova. E aí o público? Jogos na Fonte Nova, 3 horas da tarde, futebol feminino. Mano, se em Pituaçu dá a família da galera, pensa na Fonte Nova. O público ainda é pequeno, a galera ainda não abraça. Acho que seria uma boa pegar assim os 3 primeiros jogos, botar na Fonte Nova, fazer uma ação, e trazer o público, e sabe? A TV do clube transmitindo, eu não ligo, não, eu não posso botar imagem, então eu mesmo vou fazer minha narração do meu jeito, das coisas que eu faço do jeito que eu faço sempre. Mas você imagine, Pituaçu é muito, muito legal para fazer base feminino. Eu tenho duas ressalvas. A primeira, as federações, elas precisam, por exemplo, as escalações de base, elas não conseguem chegar a tempo. Pô, eu fiz jogo de base que eu recebi escalação com 10 minutos de jogo, gente. E eu indo no escuro, ó, carteando e trazendo o jogo para vocês. Para depois, a gente vai ter essa conversa um pouco mais à frente, ouvir que a base não presta. Feminino pela mesma forma. Já fiz jogo quase no escuro. Acho que a gente precisa profissionalizar. Quanto mais a gente profissionalizar, melhor vai ser a gente, vai ser para a gente que faz o jogo e para eles que fazem o espetáculo. Boas contratações, entendeu? E aí eu acho que por essas contratações serem boas, acredito de verdade que essas coisas podem dar certo a médio e longo prazo. Vai vir primeiro brasileiro, depois baiano, né? Porque a ordem é assim, feminino não tem, acho que não tem Copa do Nordeste, depois tem brasileiro sub-17, e a gente vai seguindo com essa toada aí no futebol feminino, beleza? Deixe seu like aí, comente, compartilhe.